Marcos Eberlin versus Thiago Maia, o incrível debate, onde vimos um criacionista sendo colocado no seu devido lugar. Olha, se você não me ama, então não me ligue. Na primeira parte, eu já tinha avisado que dessa vez o Eberlin literalmente tacou o foda-se para a ciência e se baseou totalmente na Bíblia, detalhe, num debate sobre ciência. Professor Eberlin, eu não vim debater Bíblia. Tá? Nós estamos aqui tentando apresentar fatos científicos. E tudo que você tenta falar de ciência, você chama versículo tal, versículo tal, versículo tal. Foda, velho. Durante todo o debate, ele não respondeu nada, e só ficou citando a Bíblia e soltando sua metralhadora de merda, dizendo um monte de besteira toda misturada. Que merda, hein? Eu não sei se ele pensou que só porque estaria no canal do Nando Moura, onde a maioria é cristão, que só falando de Bíblia no debate científico iria convencer as pessoas. Só pode. Na cabeça do Eberlin, ou você é um ateu que acredita em evolução e Big Bang, ou é um cristão que acredita em terra de 6.000 anos e leva toda a Bíblia como literal. Já no começo do debate, sabendo que o Eberlin enxerga dessa forma, o professor Thiago já mandou o papo. Não estou preocupado se um Deus existe ou não. Não pauta minha vida nisso, pauta minha vida na ciência, nas evidências, tá? E você que é cristão, não tem nada a ver você ser cristão e não acreditar ou acreditar no Big Bang. Você pode fazer os dois, e tanto é na evolução, tá? Uma coisa não impede a outra. Ser cristão não te afasta das evidências científicas. E só pontuando o que ele disse, cada um tem a fé que quiser, eu também nesse canal não tenho problema nenhum com isso. O problema de pessoas como o Eberlin é que ele não fala de ciência, ele só distorce a ciência. E quando nem distorcendo funciona, usa a Bíblia como argumento, que vocês vão até enjoar de ver durante esses vídeos. Eu tô de saco cheio. Professor Marcos Eberlin, eu vejo que para você a questão da Terra nova é uma questão importante. Eu sou cristão também, essa é uma questão que para mim não tem relevância nenhuma à minha fé. Foda-se. Se a Terra provar-se ter bilhões, centenas de bilhões de anos, eu vou falar, muito bem, Deus é Senhor de todas as coisas e isso só demonstra para mim ainda mais o seu poder infinito e insondável para nós seres humanos. Isso é incrível, Deus é maravilhoso. Agora, existem também vertentes que pretendem entender partes do Velho Testamento, partes de uma civilização que havia acabado de sair da Idade da Pedra, vamos dizer assim, como literal e científica, né? Nessa parte o Nando Moura tá subliminarmente chamando o Eberlin de um Neandertal por acreditar na Bíblia como literal. Acabado de sair da Idade da Pedra, vamos dizer assim. São os caras perturbados de verdade, né? Então, você poderia explicar melhor? Porque acredito que você chegou a defender algumas coisas de maneira literal. Então, por exemplo, a Arca de Noé, que teria ali um tiranossauro vegetariano no meio, não sei. Eu não entendo muito, eu vi a galera comentando aqui. Olá, meus amigos! Mas vamos começar por uma coisa simples, que a Terra teria apenas algumas milhares de anos e não centenas de bilhões. Por favor. Vamos ver agora se o Marcos Eberlin vai ter argumentos pautados na ciência para responder isso. É claro que não. Você acha que vai fazer isso? Claro, Nando. Eu também já fui um criacionista de terra antiga e de universo antigo. Eu fui um Big Bangista. Eu criei no Big Bang por 40 anos na minha vida. Eu criei em Darwin por 40 anos. Eu fazia esse compromisso que o Thiago disse que é possível fazer. Mas, em 2008, saiu na Super Interessante uma capa, Darwin, o homem que matou Deus. Eu não assumo esse BO. Aí foi nesse momento que eu parei para pensar. Eu falei, será que de fato Darwin e a Bíblia são compatíveis? O Big Bang e a Bíblia são compatíveis? E eu comecei a estudar o Big Bang, comecei a estudar a evolução e comecei a ler mais a Bíblia, Nando e Thiago. E eu percebi que esse é um casamento totalmente impossível. Se a ciência não faz sentido com a sua fé, eu sinto muito, mas ciência é pautada em evidências. Ela não tem obrigação nenhuma de seguir os dogmas do seu livro sagrado. Você entendeu? Então eu larguei os milhões e milhões de anos, eu larguei Darwin, não porque eu tinha um problema com a minha fé, mas eu percebi que pela ciência, Nando e Thiago, as evidências são muito, 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 muito mais fortes de uma Terra e de um universo jovem.
Nós temos que olhar as evidências. A gente não tem uma máquina do tempo que a gente pode voltar para trás e realmente comprovar isso. Ciência do passado tem que se olhar as evidências do presente. Aí eu comecei a estudar essas evidências do presente. Então eu percebi que, por exemplo, que nós descobrimos no DNA mitocondrial que todos nós viemos da mesma mulher que habitou a Terra há 6.000 anos, a Eva mitocondrial. É mentira! Porra, até o Eberlin distorcendo o artigo científico da Eva mitocondrial para usar de argumento. Desonestidade na cara dura. Mesmo depois do biólogo Henrique ter corrigido o Jaquetinha afirmando isso, eles continuam nessa de Eva de 6.000 anos. O famoso polidense. Eu descobri pelo Adão Y que todos os homens vieram do mesmo homem que habitou a Terra há 6.000 anos. Mostra então o artigo dizendo que o cromossomo Y tem só 6.000 anos. Eu descobri pela quantidade de mutações deletérias que nós temos acumulados no nosso genoma. A gente sabe que a gente está acumulando de 50 a 100 mutações deletérias por geração, que a vida na Terra é jovem demais. Uma geração dura 20 a 25 anos, a gente sabe a quantidade de mutações deletérias que estão acumuladas no nosso genoma, porque a gente sequenciou o genoma humano de vários e vários humanos na Terra, e essa é uma conta matemática. Contra a conta matemática não há argumento. Mostra a porra da conta então, cacete. Fala e fala, mas não mostra a porra de um artigo. Só mais 72 horas. E aí eu me convenci claramente que a vida na Terra era muito jovem. Aí fui olhar para a Terra, falei, puxa vida, os continentes ainda se encaixam perfeitamente. Não poderia, essa deriva continental teria mudado. Como alguém sendo cientista, tem a cara de pau de dizer que todos os continentes se separaram em menos de 6.000 anos, sem destruir completamente o mundo, devido à energia da separação em alta velocidade, e não mostrar a porra de uma única evidência. Tudo errado, olha só que desgraça. Eu descobri, por exemplo, que os cometas, aquela nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper, eram saci pererê científicos. Ali não tem, no cinturão de Kuiper só tem rocha, e a nuvem de Oort tem uma explicação ad hoc. Foi construída essa nuvem para dizer por que os cometas ainda existem no universo. Quê? Descobri que Júpiter é muito jovem. Essas coisas, a ciência não altera como eu percebo a minha fé ou a minha crença. Mas a respeito do que o professor Marcos Eberlin falou agora, professor Tiago Maia, o que você tem para dizer? Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Bom, primeiro eu tenho que falar que não tem que alterar mesmo, tá? Como eu falei, não é papel da ciência provar ou não Deus. E outra, existem vários teólogos e filósofos tal, que vão contrariar o professor Eberlin falando, né, de péssima ciência com péssima filosofia com péssima teologia. Bom, quanto à questão da Terra ter 6.000 anos tal, isso não tem nada a ver. Nada a ver. Até porque, sim, se a gente olhar toda a costa da África, toda a costa da América do Sul, professor, sim, teve efeito sim da erosão, tal. Não é um Lego que se encaixa certinho. Existem situações aqui que normalmente as pessoas não sabem, tá? Como, por exemplo, vou dar duas. A maior evidência de que a Terra não é jovem chama-se meia-vida do urânio. Meia-vida do urânio é aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ele emite uma partícula alfa e se transforma em tório-230. E só uma pequena correção que foi dada pelo próprio Tiago Maia. O urânio na verdade decai para tório-234, e não 230 dito nessa parte. Ainda assim, é a par de cal do Marcos Eberlin, pois para ele, só o carbono 14 vale para datar alguma coisa. É coisa da vida mesmo. Nós temos tório-230, temos até o decaimento dele final, que é o chumbo-206. Acontece que o professor Marcos Eberlin deve saber isso muito melhor do que eu, porque ele é especialista em espectrometria de massa. E onde que para calcular a meia-vida do urânio tem que ser por espectrometria de massa. Então eu queria saber, depois o professor Eberlin podia falar sobre isso. E outra também,
Coloca rapidinho aí na tela só uma imagem. E o Tiago mal começou a falar e já fez o Eberlin tremer na base com as evidências, refutando a Terra Jovem. Isso daí que vocês estão vendo são as erupções de Yellowstone, tá? Que aconteceram 600 mil anos atrás, 1 milhão, alguns milhões de anos atrás. Nós temos a evidência da cinza, da lava, e nós temos evidência das crateras em várias posições nos Estados Unidos, que mostra que aquilo ali é uma pluma vulcânica, tá? Ou seja, é um ponto quente, um hotspot que foi andando a partir sempre que os continentes foram se deslocando, que mostra que os continentes não se deslocaram em tão pouco tempo assim. E eu queria também que o professor me falasse, se nós temos essas evidências, como que no vulcanismo pode falar que a Terra é jovem, e inclusive, tá? Eu quero que ele me mostre a parte climática, onde que uma erupção de Yellowstone baixou a temperatura em 1,3 graus do planeta. Eu quero a minha mãe! Caramba, isso foi sensacional. O Tiago Maia não esperou nem o debate esquentar e já meteu essa pra cima do Marcos Eberlin. O coitado tava até engolindo seco. Mas é o seguinte, professor Marcos Eberlin, eu acho fascinante a análise dos vulcões, as análises dos continentes, as análises de como a nossa Terra veio a ser o que é. Para mim, observar cada uma dessas coisas me demonstra a magnitude e a infinitude de Deus. Propor que a Terra teria apenas milhares de anos não seria diminuir o próprio poder de Deus, ou você vê isso como uma forma de atestar aquilo que a Bíblia falou? Por favor, responda também o professor Tiago Maia. E veja, o Tiago Maia fez pergunta sobre a meia-vida do urânio, de 4 bilhões e meio de anos, e sobre as datações das erupções do vulcão, há milhares de anos atrás, evidências indo totalmente contra a Terra Jovem. Vamos ver se o Eberlin terá argumentos de verdade, ou vai fazer uma pregação igual numa igreja. Ah, claro. Olha, começando sobre a Bíblia, Nando, eu passei a estudar melhor a Bíblia e há inúmeros versículos. Eu tenho uma lista incrível aí de versículos. Eu fiz uma live com o professor Adalto Lourenço, queria que todo mundo assistisse no meu canal. Pode o cristão crer no Big Bang e pode o cristão crer na evolução? Que a gente fala sobre essas evidências sobre a Terra jovem, o universo jovem, e das inconsistências de um cristão ser um big banguista e ser um evolucionista. Por exemplo, o Tiago citou a ABC2. A ABC2 defende uma tese indefensável, de que um grande Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus bom, teria criado a vida por um processo natural não guiado. Teria usado a morte para sofisticar a vida. É o Deus do lenta, gradual e sucessivamente. Não faz o menor sentido. O Deus da evolução tem os seus atributos, Nando, corrompidos, completamente corrompidos. Eu sei que você não vê nenhum problema, porque eu também não vi por 40 anos. Mas quando eu comecei a estudar a evolução e ler com detalhes a Bíblia, você percebe que o Deus da evolução é um Deus totalmente desprovido dos seus atributos. E meu Deus, como o Eberlin adora falar de Bíblia, é um blá 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 sem fim, e até agora nada de responder as perguntas do Tiago Maia. O cara tá num debate científico, discutindo teologia sem nenhuma lógica. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Pior, quando você coloca Deus para guiar a evolução é um processo não guiado, então você destrói a evolução. 1 hora depois. Se você põe Deus para guiar a evolução, você destrói a evolução, porque é um processo não guiado. 2 horas depois. Nando, outro dia eu estava numa palestra e o cara falou assim, olha, porque Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou. 3 horas depois. Mas você acha que Deus vai fazer por tentativa e erro? Deus fez pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Porra, caralho! A Trindade se reúne e fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E depois de 4 minutos, falando de Bíblia, ele finalmente para, mas ao invés dele responder o professor Tiago, ele vai começar sua metralhadora de merda, falando pseudagem sobre a ciência.
Agora, você vai nos dados, por exemplo, carbono 14 tem um tempo de meia-vida de 5.735 anos. Diamante tem carbono 14. Agora, o Pirula acredita que raios cósmicos penetram no diamante e transformam o nitrogênio do diamante em carbono 14. Então, você tem que fazer um exercício totalmente irracional de suposições ilógicas para explicar os dados. O que é isso, rapaz? O que você tá falando? Nada a ver. O que eu faço? Por que eu defendo a Terra Jovem? Porque eu não quero corromper a palavra de Deus. Ou seja, ele não defende a Terra Jovem por ser corroborada pelos dados da ciência, esses dados não existem. Ele defende a Terra Jovem justamente para não desqualificar a Bíblia. Puta que pariu. Como esse cara se diz cientista afirmando isso? O que eu faço? Por que eu defendo a Terra Jovem? Porque eu não quero corromper a palavra de Deus. Mas o pior, chega agora o James Webb, chega o Hubble e mostra claramente que o universo foi feito pronto. O universo está todo estruturado desde o início, as galáxias massivas, os elementos pesados estão todos lá. Outra vez? Isso aqui tá parecendo um filme de paródia. Ele meteu as galáxias lisinhas no meio da conversa do nada, sem nem ter respondido nenhuma pergunta ainda. Os cosmólogos estão em crise, eles não sabem mal o que fazer com o modelo que... A única coisa que explodiu de fato, Nando, foi o modelo do Big Bang. Nando, só um instante, por favor, Claro, porque eu fiz a pergunta do Vulcão, ele lançou uma metralhadora de falar bobagem e não me respondeu. Calma aí que a gente já responde no... A gente já tudo bem. Só tô falando, foi pro James Webb, foi pro não sei quem, não falou nem do clima do vulcão. Ele saiu na tangente. Calma que é meu tempo, depois você responde. Não, calma aí. Vamos zerar aqui. Então, eu vou de novo. Eu vou fazer uma pequena introdução e aí você já vai meter bala aí, professor Thiago. Então vamos lá. Calma aí. O Nando Moura tá rindo, mas eu tenho certeza que se fosse ele no debate com o adversário não respondendo nada e só falando bosta atrás de bosta, ele ia começar a chegar um monte. Ele falou o livro. Fala o nome do livro, gordo! O livro que tem Qual é o nome do livro? Quem é Mourão, cara? Como assim? É um carrapato que tá dentro do seu cu, olha aí, que ele tá ali. Sendo ele um mediador, devia ter dado uma cutucada para o Marcos Eberlin e ir direto ao ponto ao invés de fazer malabarismo. Mas quando não é com ele, tá de boa não responder nada. Puta que eu parei!